Boa tarde, nonos anos, tudo bem? Bom, esta semana nós vamos trabalhar, a quarta semana do PET e ele fala, de razão e proporção. Então, vou explicar para vocês o que é razão. Razão, gente, é o mesmo que divisão, tá? Então, quando nós usamos o termo razão, deve vir à nossa mente divisão, tá? Agora, esta razão, ela pode ser representada de duas formas. Eu posso representar usando dois pontinhos, que é o símbolo de divisão, e posso representar usando o traço, na forma de uma fração. Então, dentro do assunto razão, eu leio 3 está para 4, usando os dois pontinhos, ou usando o traço de fração, 3 está para 4. Dentro de razão, nós temos dois termos. Um para o número, que está na função de dividendo, o outro que está na função de divisor, tá? O que está na função de dividendo, ele é chamado de antecedente. E o que está na função de divisor, ele é chamado de consequente. O consequente aqui, ele nunca vai poder ser zero, porque não existe divisão nenhuma por zero, certo? E eu coloquei, então, alguns exemplos aqui para escrever, representar esses números aqui na forma de razão. E sempre que nós vamos encontrar o quociente, então, daquela razão, nós devemos dar sempre na forma simplificada ou irredutível, se ele estiver na forma, de uma fração. Nós podemos encontrar a razão de quaisquer números reais, certo? Então, olha aqui, 16 e 4. Qual é a razão? 16 está para 4, a razão é de 4, porque 16 divididos por 4 dá 4. Qual é a razão de 100 e 48? 100 está para 48. Eu aqui já simplifiquei direto por 4, mas você poderia simplificar por 2, depois por 2, desde que você chegue na razão irredutível. 100 divididos por 4 dá 25. 48 divididos por 4 dá 12. Então, 25 para 12. Aqui não dá mais nenhuma simplificação. Qual é a razão de 12 centésimos e 5 décimos? Como são números decimais, eu usei aqui, a divisão. 12 centésimos divididos por 5 décimos, igualei as casas, ou seja, acrescentei um zero no divisor, e aí eu pude cortar aqui as vírgulas, ficando então 12 divididos por 50. Como 12 é menor que 50, eu coloco um 0, no quociente e acrescento ali um 0 ao lado do 12. 120 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 50 dá 100. Para 120, sobram 20. Como já existe ali a vírgula, eu só acrescento um 0. 200 divididos por 50 dá 4. 4 vezes 50, 200. Para 200, 0. Então, a minha razão aqui é de 24 centésimos. Qual é a razão de 5 oitavos e 7 nonos? Eu vou dividir 5 oitavos divididos por 7 nonos. Como é que a gente faz na divisão de fração? Nós repetimos a primeira fração, passamos para vezes
e invertemos a segunda. Qual é o inverso de 7 nonos? 9 sétimos. E agora multiplicamos normalmente. 5 vezes 9, 45. 8 vezes 7, 56. Então, 45 para 56 já é irredutível. Ali não dá simplificação. E qual é a razão aqui de 8,05%? Veja só, vocês vão encontrar a primeira atividade do PET é semelhante a essa. Então, esse porcento aqui, eu substituo pelo símbolo da porcentagem, 8,05%. Agora, eu vou escrever, tá, essa porcentagem na forma de uma fração centesimal, porque a porcentagem nada mais é que uma razão centesimal. Então, o numerador 8,05 e o denominador 100. Agora, eu quero eliminar essa vírgula do numerador. Para eliminar essa vírgula do numerador, como são duas casas decimais, você multiplica por 100. Se eu multiplicar o numerador por 100, eu tenho que multiplicar o denominador também por 100, para que eu possa encontrar ali uma razão, né? Uma razão equivalente. Então, eu conto 1, 2, a vírgula cai, e aqui no denominador eu vou repetir o 100 acrescido de 2 zeros. Agora, tanto o numerador quanto o denominador, eu posso dividir por 5, né? Terminou em 0 e 5, eu posso simplificar por 5. 805 divididos por 5 dá 161. 10.000 divididos por 5 vai dar 2.000. Então, a minha razão aqui, ó, esse 8,05% é o mesmo que 161 para 2.000. Ok, gente? Aqui já está na forma irredutível. Agora, nós temos razões que é muito usada, né, em situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, escala, né? A escala de um desenho, a escala de uma planta, né, de uma casa, de um apartamento, de uma sala, né? Na escala, a razão é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área. Então, nós temos aí outras razões, mas estas três aqui, ó, elas são muito comuns, nós usamos muito no nosso dia a dia. E eu vou, no próximo vídeo, explicar para vocês exemplos dessas razões aí, né, no nosso dia a dia, ok, gente?